Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Todos acharam? Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? O tema da nossa ministração hoje é habitado. Habitado. Paulo diz nesse texto de Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22, que somos projetados para ser morada. Somos projetados para ser morada. E a minha pergunta para você nessa noite é, nesse exato momento, quem você sente que habita em você? Quais são os pensamentos que povoam a sua mente? Quais são os sentimentos que estão alojados na tua alma? Que ser dirige a sua vida de dentro para fora? E qual influência você recebe e de quem para tomar as suas decisões? A minha experiência de vida tem demonstrado que a gente nunca está vazio. Sempre somos habitados por algo ou por alguém. Eu e você, originalmente, fomos criados para ser habitados. Habitados por sentimentos, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins. Constantemente, ao analisar a nossa vida, nós percebemos que somos habitados, por exemplo, por tristezas ou por alegrias, por medo ou por coragem, e assim por diante. Mas somos habitados também por seres bons ou seres ruins. A verdade é que nós nunca estamos vazios. Mesmo quando a gente diz que eu estou me sentindo vazio ou eu sinto um vazio por dentro, esse vazio é aquilo que está te preenchendo. Nós somos habitados. Podemos, por exemplo, ser habitados por coragem, ao invés de ser habitado por medo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que o apóstolo Pedro está em um barco, Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro, habitado por coragem, pula do barco sobre as águas e vai até onde Jesus estava. Porque quando ele vê Jesus, ele queria estar perto dele. Apesar do mar, dos perigos e apesar das incertezas que ele tinha humanamente falando, do que aconteceria na vida dele se ele saísse do barco e fosse até Jesus. Mas quem vê Cristo quer aproximação. E Pedro, então, tem essa aproximação impulsionado pela coragem que habitava o seu coração. Nós podemos ser habitados por fé, ao invés de ser habitados pela dúvida. Há uma história bíblica em 1 Samuel, capítulo 17, conhecida por todos nós, que narra a batalha de Davi contra Golias. E Davi tem uma fé professada, ele tem uma fé declarada. E ele diz para Golias, você vem a mim com armamento de soldado guerreiro, mas eu vou a ti pela fé no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vai até Golias e por fé, cheio de fé ao invés de dúvida, ele vence o gigante. Nós podemos ser habitados por perseverança ao invés de ser habitados por desistência. A mulher Ciro-fenícia, em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28, ela vai atrás de Jesus pedindo socorro pela filha. Jesus a despista, ela insiste. Jesus fala sobre o pão que está na mesa e o pão que a migalha que cai, e ela insiste. E ela persistiu tanto que Jesus faz
um milagre na vida da filha dela. Ela persistiu até obter resposta. Nós podemos ser habitados pela Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Um pregador antigo chamado Spurgeon comentou a respeito de outro pregador antigo chamado John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. E Spurgeon comentou o seguinte a respeito dele: corte-o em qualquer lugar e você descobrirá que o seu sangue é cheio de Bíblia. A própria essência da Bíblia fluirá dele. Ele não pode falar sem citar um texto, pois a sua alma está repleta da palavra de Deus. Imagine você ser uma pessoa habitada pela Bíblia. Jesus era esse tipo de pessoa habitada pela Bíblia. Mateus capítulo 4, quando ele é tentado no deserto, a Bíblia diz que ele cita a Escritura Sagrada contra as tentações. A Bíblia diz também que a sua roupa, veste por dentro, tinha versículos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele é a palavra de Deus encarnado, o verbo. Jesus era habitado pela Bíblia. E se Jesus era habitado pela Bíblia, se John Bunyan era habitado pela Bíblia, eu acredito profundamente que eu e você podemos ser habitados ricamente pela palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses. A verdade é que eu e você somos habitados. A questão toda é por quem? E como é que essa habitação se constitui? Pensando a respeito disso, me veio uma ideia na cabeça. Onde é que Deus habita? Porque o Salmo 33, versículo 14 diz: do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Então Deus habita em algum lugar. E desse lugar habitável por Ele, Ele enxerga todos os moradores da terra. Se eu e você olharmos de lado hoje, nós vamos ver dezenas e dezenas de pessoas aqui nesse templo. Se a gente subir em um lugar mais alto, a gente vai ver uma série de pessoas andando na cidade. Mas o salmista está dizendo que do lugar que Deus está, ele enxerga as mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo vivas na atualidade. Mas como Deus é Deus, eu acredito que Ele enxerga também as bilhões de pessoas que já morreram. Mas como Deus é Deus, eu acredito que Ele enxerga também as bilhões de pessoas que nascerão ainda nesse mundo. A verdade é, Deus tem uma visão privilegiada de onde Ele habita. E ao habitar nesse lugar privilegiado, Ele enxerga você nessa noite, a tua família nessa noite, essa cidade, todas as pessoas do mundo. Aleluia. Do lugar da sua habitação, Ele contempla todos. Aí o salmista, ele quer nos explicar melhor. E no Salmo 113, versículo 5 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Ele fala a respeito da habitação. E ele fala a respeito do lugar dessa habitação, que é nas alturas. Aí o versículo 4 do Salmo 2 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então a minha pergunta está respondida. Onde Deus habita? Deus habita nos céus, aleluia. É lá o lugar que é o lar de Deus. Deus habita nos céus. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles.
Êxodo 29:45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. 1 Reis, capítulo 6, versículo 13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Salmo 22:3, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Então, Deus, Ele habita no céu, contempla os moradores da terra, e Deus habita na igreja, aleluia. Ele habita no meio do povo de Israel. Ele habita em nosso meio. Deus mora conosco neste lugar, amém? Deus habita nessa igreja. Ele está presente aqui. É Deus conosco. É o Emanuel. Não é uma passada, é uma morada, é uma habitação. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada e eu percebo em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus habita no céu. Deus habita no céu. Deus habita no meio da igreja. E Deus habita em mim. E melhor, Deus habita em você. Deus habita em você, na tua vida. Antes de Deus habitar em mim, Mateus capítulo 21, versículo 12, diz que Jesus entra no templo, ele vira as mesas dos cambistas, tira as cadeiras, pega um chicote e limpa aquele lugar. Deus limpa o templo, Deus limpa a habitação antes de entrar nela, antes de morar nela. Então, nessa noite, se você tem buscado a presença de Deus dentro da tua vida, se você quer ser morada de Deus, o Espírito Santo está aqui para limpar você e glorificar o nome dEle. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Mas aí eu olho para a Bíblia e percebo em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como é que Deus pode habitar no céu, então? Como é que Deus pode habitar na igreja? Como é que Deus pode habitar em mim? Deus, Ele habita no céu porque foi Deus que fez o céu. Deus habita na igreja porque foi Deus que criou a igreja. E Deus habita em você porque foi as mãos de Deus que te moldaram. E Deus soprou o fôlego de vida dentro de você. Você não é obra de homem, você é obra de Deus. Aleluia! É por isso que Ele habita na sua vida. Amém? Ô José, se você puder me ajudar no retorno aqui, irmão. Porque você é obra dEle. Eu olho para o livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime. Quem diz? O alto e o sublime. Que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Aquele que habita na eternidade. Onde é que Deus habita? Na eternidade. Se a gente pudesse viajar para o passado, nós jamais chegaríamos ao fim. Mas Deus, Ele está na eternidade passada. Se a gente pudesse viajar para o futuro, jamais chegaríamos ao fim. Mas Deus está na eternidade futura. Deus é extraordinário, Ele habita a eternidade. Se você for ao passado, Deus lá está. Se você for ao futuro, Deus lá está.
como nós estamos aqui no presente, Deus também está. Deus habita a eternidade, aleluia. Num alto e santo lugar habito. Isaías mesmo diz isso. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Agora esse Deus que habita o passado, habita o presente, habita o futuro, esse Deus que habita a eternidade, que habita os céus, esse Deus que habita a igreja, esse Deus que habita um lugar alto e sublime, Ele habita o coração e o espírito contrito. Deus é grande suficientemente para caber dentro do teu coração, da tua vida. Deus é Deus, e nós percebemos na Escritura Sagrada a Trindade habitadora. Deus, Ele sempre desejou estar perto da sua criação. Deus procurou as suas criaturas lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis, procurando Adão e procurando Eva. Deus estava disposto a descer do céu para aliviar a miséria opressiva do faraó. E Ele diz isso para Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 3. Eu vi a aflição do meu povo e desci para livrar. Tempos depois, Deus pediu que o povo construísse uma casa para habitar no meio deles. Êxodo 25:8, que é chamado de tabernáculo. Mas não satisfeito, Deus preparou um corpo para si mesmo. Hebreus 10:5, e Ele viveu entre nós como homem. Deus, Ele sempre quis a aproximação. No decorrer da história humana. E por mais perto de nós, que Deus tenha chegado através do jardim do Éden, ou dos santuários, ou mesmo tendo estado tão perto que veio por meio de Jesus Cristo, Ele ainda ansiava estar mais perto. Porque Deus, Ele não se contenta em estar perto de você. Deus, Ele quer estar dentro de você, aleluia. A proximidade não satisfaz Deus. A habitação satisfaz Deus. Deus quer estar dentro de você. Deus quer habitar em você. Deus quer morar na tua vida. Você é casa de Deus, amém? Aleluia. Você é casa de Deus. É muito mais do que Deus conosco. É muito mais do que Deus conosco. É Deus em mim. É Deus em nós. É Deus em você. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 14 diz qual é o propósito de Deus habitar em nós. Deus, Ele entra na história humana, na criação. Jesus na encarnação. O Espírito Santo no Pentecoste. Deus, Ele entra na história humana para criar. Jesus entra para salvar. E o Espírito Santo entra para avivar. A Trindade está aqui nessa noite para criar aquilo que não foi criado na tua vida. Jesus está aqui nessa noite para salvar aquilo que não foi salvado na tua vida. E o Espírito Santo está aqui para te reavivar com o poder que Ele tem nessa noite. Aleluia. A Trindade está presente. Deus, Ele está acima de você. Jesus está com você. E o Espírito Santo está dentro de você. Um aplauso para Jesus por essa verdade. Aleluia. Aleluia. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Deus habitou no Éden de Adão e Eva. Deus habitou no tabernáculo de Moisés. Deus habitou no templo de Israel. Mas hoje Deus habita em você, aleluia, aleluia. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu percebo que Jesus habitou no útero de Maria. Jesus habitou dolorosamente na cruz. Habitou temporariamente no túmulo. Hoje Jesus habita no teu coração, aleluia. Ele deixou o útero vazio, deixou a cruz vazia, deixou o túmulo vazio para encher o teu coração. Bendito seja o nome de Jesus Cristo nessa noite.
Aleluia. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Não necessariamente habitava, mas ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele habitava os profetas temporariamente e usava-os na profecia, então se retirava deles. Mas hoje, ele não paira sobre você. Hoje ele não vem te visitar e se afasta em seguida. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Você é habitado, aleluia. Você é habitado por Deus Pai. Você é habitado por Deus Filho. Você é habitado por Deus Espírito Santo. Você não está vazio. Deus está dentro de você, aleluia. Aleluia, amém? Você é habitado. O que eu acho interessante é que alguns arquitetos criam projetos e juntamente com seus engenheiros e mestres de obras, constroem obras maravilhosas. Mas poucos arquitetos e engenheiros habitam as obras que eles criam e fazem. Diferentemente dos arquitetos e engenheiros, Deus te fez e te criou de uma forma especial para morar dentro de você, aleluia. Você é especial, pois Ele mora em teu espírito, pois Ele fez em você um lugar para habitar. Você é especial, pois Ele vê o teu coração como um lar perfeito. Você é especial, pois Ele deseja ter acesso e transformar todos os cômodos da sua casa. Você é especial, pois Ele fixou residência permanente dentro da tua vida. Aleluia. Habitado. Eu sou habitado. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo também. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. No relacionamento com o Espírito Santo, eu sou habitado e Ele é o habitante. Isso não o diminui. Isso revela graça. Isso revela amor. Isso revela misericórdia. Isso revela perdão. Isso revela purificação. Isso revela o plano e propósito de Deus para a nossa vida. Isso revela eternidade. Isso revela salvação. Isso revela glória. Isso revela Deus. O Espírito habita em você. E por ser habitado, eu sou santuário. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário não é o templo. Santuário é o santo dos santos. Santuário é o lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança e onde a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Deus diz aqui no livro de 1 Coríntios 3,16 que você é santuário de Deus, não apenas templo. O que a Bíblia está dizendo é que você é o lugar mais específico, mais santo e mais sagrado para Deus habitar. Bendito seja Deus por isso. Nós cremos na onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós não somos panteístas, a ponto de acreditar que Deus habita toda a sua criação, no sentido de estar dentro das plantas, das pessoas, dos animais e assim por diante. Deus escolheu você, diante de toda a criação, para habitar. Você é morada do Espírito Santo. E por ser habitado, eu sou sagrado e tenho responsabilidade. 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus é? O templo de Deus é? Então você tem responsabilidade em conservar a sua vida santa diante de Deus. Amém? De afastar-se do pecado. Amém? De se converter diariamente. Amém? E se cometer pecado, se arrepender, pedir perdão. Amém? Porque você é santuário de Deus, é morada do Altíssimo. O seu corpo é sagrado. E a sacralidade dele não está na sua essência, mas na sua utilidade. O seu corpo é sagrado porque aquele que é santo, 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 nele habita. Que é Deus. Diga assim comigo, sou habitado. E por ser habitado, eu tenho poder. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo habita em você. E como o Espírito Santo habita em você, você é poderoso em Deus. E como diz o Salmo 60, por você ser poderoso em Deus nós faremos proezas. Em Deus, pela habitação do Espírito, nós podemos evangelizar com poder. Nós podemos curar os doentes com poder. Nós podemos libertar os oprimidos com poder. Nós podemos fazer a obra de Deus com poder. Nós podemos viver a vida com o poder do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Aleluia. Poder do alto. Por ser habitado eu tenho dons. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Dons ministeriais, Efésios capítulo 4. Dons de serviço, Romanos capítulo 12. Por ser habitado, eu tenho fruto. Gálatas 5, 22, 23. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Porque eu sou habitado. Habitado por Deus. Por ser habitado, irmãos, eu sou maior do que penso. Sou mais forte do que imagino. Sou mais do que vencedor. 1 João capítulo 4, versículo 4. Presta atenção nisso. 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pessoas te acham inadequada. Pessoas te acham desqualificado. Pessoas te acham desajeitado. Pessoas te acham derrotado. Pessoas te acham incapacitado. Mas segundo a Bíblia Sagrada, você é habitado. Aleluia. Habitado. Você é um território disputado. Desde o pecado de Adão, Satanás afirma que toda pessoa que nasce pertence a ele. E Deus também reivindica cada um de nós. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, diz que quando o demônio sai do corpo de alguém, e ele anda por lugares áridos, algo semelhante ao deserto, e ele dá uma volta, uma passeada, como dizem Jó, de onde vem demônio de passear na terra e dar a volta nela. E quando ele volta para aquela antiga habitação, se ela estiver desocupada, ele traz consigo mais 7. E aí ficam 8. E o estado daquela pessoa, segundo a Bíblia, é pior do que o anterior. Mas a mesma Bíblia diz também que se ele vier com 7 demônios, se você estiver habitado pelo Espírito Santo, ele tem que fugir por 7 caminhos. Aleluia. Ele tem que bater em retirada.
Por quê? Porque quem mora em você é o guarda que não dorme. Salmo 121 diz isso. Quem mora em você é o guarda que não dorme. Você é território disputado. Disputado para ser habitado por sentimentos ruins. Disputado para ser habitado por demônios. Mas se você está aqui nessa noite, acredito profundamente que eu estou olhando não para pessoas. Eu estou olhando não para seres humanos normais e comuns. Nessa noite eu estou olhando para gente que é santuário de Deus. O diabo perdeu, o pecado perdeu, a tentação perdeu. Você é santo, sagrado, você é diante do Senhor, morada do Altíssimo. Aleluia! 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 Diz que um pastor estava orando determinada vez no seu quarto. E alguém diz a ele o seguinte: tem alguém na sala, e ele sai do quarto e vai à sala, e quando ele chega, o diabo estava sentado no sofá da casa dele. Ele olhou e viu que era o diabo. E ele olhou para o diabo e disse assim: é você, diabo? Eu pensei que era alguém mais importante. E deu as costas e voltou a orar. E o diabo, puf. Sabe qual é o segredo, irmão? Quando a tentação bater na sua porta, quando o diabo bater na sua porta, quando o pecado bater na sua porta, quando os sentimentos e pensamentos ruins bater na sua porta, dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: Espírito Santo, você poderia atender? Porque quando o Espírito Santo habita dentro de você e o mal vem contra você, o Espírito Santo põe para correr. Aleluia. Habitado pelo Espírito Santo. E por fim, nós somos habitados pelo reino. Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Isso é mais profundo do que a gente pensa. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino é amor, paz, alegria e justiça. Lucas 10, 19 diz que o reino é saúde. O reino de Deus está dentro de vocês. Isso significa dizer que o amor está dentro de vocês, amém? Que a paz está dentro de vocês, amém? Que a alegria está dentro de vocês, amém? Que a justiça está dentro de vocês, amém? Que a saúde está dentro de vocês, amém? Que a liberdade está dentro de vocês, amém? Que Deus está dentro de vocês, amém? É isso que habita você. E eu olho para a Bíblia Sagrada e eu fico impressionado. Fico impressionado com a seguinte verdade: gente que é habitada por Deus hoje aqui na terra, um dia vai habitar no céu. E aí no céu nós não seremos mais habitados. Aí no céu nós seremos habitantes, cidadão do céu. Quem é cidadão do céu aqui? Aleluia. Deus hoje habita-nos na terra. Hoje Deus habita o nosso coração aqui na terra. Mas um dia, muito em breve, nós aqui vamos habitar com Deus no céu. Aleluia. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Amém?